Olá, meus amores, bom dia. Vamos dar início à nossa aula de língua portuguesa. Esta aqui é a primeira aula referente aos nossos conteúdos do mês de maio. Ministrarei agora as aulas referentes à primeira semana de 4 a 8 de maio, certo? Acompanhem com muita atenção e eu espero que vocês consigam compreender tudo. Caso não entendam de primeira mão, vocês podem assistir o vídeo por mais vezes, certo? Neste mês, nós estudaremos um gênero bem fácil, de fácil compreensão. Aliás, dois gêneros. O gênero biografia e autobiografia. É muito simples a compreensão desses dois gêneros, porque a gente já faz isso com frequência, acho que desde o ensino fundamental menor a gente já trabalha esses gêneros, a gente já estuda esses gêneros na escola. Bom dia, meus amados alunos, eu inicio a aula com uma dica, a dica do dia: faça o melhor que puder, seja o melhor que puder, o resultado virá na mesma proporção do seu esforço. Ou seja, não adianta você não fazer a sua função, não desempenhar o seu papel e querer o resultado além daquele esforço que você empregou, não é? Então, com essa dica do dia, eu quero reforçar para vocês a importância de as atividades no prazo estabelecido. No primeiro mês de aula remota, nós percebemos que houve um certo descuido por parte de alguns alunos quanto ao prazo de entrega das atividades. E aí eu reforço o pedido para que isso não aconteça neste mês. Nós estamos com um processo de avaliação, onde um dos aspectos é a assiduidade, é a responsabilidade no fazer dessas atividades que a gente passa. E eu já vou começar a fazer as anotações a partir do momento que eu estabelecer o prazo de entrega, ok? Então, vamos ter responsabilidade, vamos ter compromisso com as nossas atividades, com as nossas tarefas, ok? Eu sei que são muitas, referentes a todas as disciplinas, mas essa fragmentação por dias da semana facilitou muito. E aí não tem como deixar acumular, ok? No final da aula eu já vou deixar no blog o prazo final para recebimento das atividades que vou passar. Vamos começar a aula então? Nós vamos estudar o capítulo 3 do nosso material, Histórias de Vida. Vamos fazer, antes de iniciar o desenvolvimento desse conteúdo, uma análise dessa imagem, a imagem da chave de abertura do nosso capítulo. Observem aí que nós temos uma senhora idosa, né, de frente a uma amarelinha, e a sombra é representada por uma criança. E aí nós podemos analisar dentro desta imagem que se trata do ciclo da vida, ou seja, das etapas da vida, as etapas pelas quais nós passamos ao longo da nossa vivência. Então, nós vamos estudar as histórias de vida por meio dos gêneros biografia e autobiografia. O que seria biografia? Biografia é um tipo de texto que narra a história da vida de alguém. A palavra biografia é composta pelos termos de origem grega bio, que significa vida, grafia, que significa escrita, ou seja, é a vida escrita, é escrever sobre a vida de alguém. Quais são as características marcantes desse gênero textual, do gênero biografia? Trata-se de um gênero narrativo, vamos relembrar aqui o que é narrativo. Narrativa é uma das tipologias da nossa língua, tipologia textual. Nós temos as tipologias narrativas, descritiva, dissertativa, argumentativa e a tipologia injuntiva. A tipologia narrativa é aquela que compreende os gêneros do narrar, ou seja, do contar.
aqueles gêneros que constituem e que contêm os elementos e os momentos. Quais são os elementos? Narrador, personagem, tempo, espaço. E os momentos? Situação inicial, conflito, clímax, desfecho. Trata-se de um gênero narrativo, porque relata-se sobre alguém, sobre a vida de alguém. O texto narrado é em terceira pessoa, ou seja, fala-se sobre ele, ela, eles ou elas. Apresenta uma ordem cronológica dos fatos. Não tem como eu produzir uma biografia colocando primeiro o final da vida de alguém para depois seguir até o início, né? Normalmente inicia-se pelo nascimento e vai até o ápice da vida dessa pessoa ou até a morte, quando esta já tiver morrido ou falecido. O relato de fatos marcantes da vida de alguém, você vai buscar aqueles fatos principais, aqueles que mais marcaram, e são esses os fatos que vão para a produção de um texto biográfico. Há também o uso dos pronomes pessoais e os pronomes possessivos. Quais são os pronomes pessoais? Nós temos os pessoais retos e os pessoais oblíquos. Os pessoais retos, eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas, certo? E os oblíquos, nós temos me, mim, comigo, te, ti, contigo, o, a, li, se, si, consigo. E aí, observem aí, ou nos, conosco, vos, convosco, os, as, lis, se, si, consigo. Então, dentro do texto biográfico, nós podemos encontrar pronomes pessoais e pronomes possessivos. Quais são os possessivos? Vamos relembrar: meu, minha, teu, tua, seu, sua, nosso, nossa, nossos e nossas, vosso, vossa, vossos e vossas. Então, pode acontecer a utilização desses tipos de pronomes na produção de uma biografia. O uso de marcadores temporais. O que são esses marcadores temporais? São expressões que nós utilizamos para demarcar o tempo ou a passagem do tempo ao longo do texto. Por exemplo, as expressões na infância, na adolescência, naquela época, certo? Então, são marcadores temporais. Esses marcadores é que vão delimitar essa passagem do tempo de forma cronológica, ou seja, os fatos eles acontecem de forma crescente. Há o predomínio de verbos no pretérito perfeito e imperfeito. Pretérito perfeito, ações que aconteceram no passado e que se encerraram. Imperfeito, ações que ocorreram no passado, mas que ainda pode se repetir. Há também a verossimilhança de fatos narrados, ou seja, pode se considerar que vai haver a veracidade daquilo que está sendo escrito. O texto biográfico, ele é um texto baseado na verdade dos fatos, na verdade dos acontecimentos. Ou seja, vai se falar sobre alguém do nascimento até o ápice da vida ou até a morte. Como fazer uma biografia? Como é que eu vou produzir esse texto? Antes de mais nada, devemos pesquisar sobre a vida da pessoa ao qual vamos fazer uma biografia, pesquisar e coletar materiais que são essenciais para que o texto tenha mais propriedade, ou ainda, para que esse texto seja interessante ao leitor. Não é toda biografia que vai ser interessante. Vai depender muito da forma como o autor expressou esses acontecimentos, de que maneira o autor utilizou os seus elementos pré-textuais, textuais, para construir essa história de vida de alguém. É preciso também, antes de iniciar a escrita de uma biografia, pesquisar e coletar materiais. Essa coleta e essa pesquisa, elas são essenciais para que o texto tenha mais propriedade e ainda seja interessante. Ou seja, é preciso ter propriedade,
é preciso ser verdadeiro e é preciso ser interessante. Eu vou disponibilizar, logo depois que eu concluir aqui a gravação da videoaula, o link para que vocês possam assistir e entender melhor sobre o passo a passo da nossa aula. Bem, resumindo, eu coloquei esse link aí de um vídeo que traz o resumo, a base daquilo que representa um texto de biografia, esse gênero biografia. Então vocês vão clicar nesse link, assistir esse resumo e, se possível, fazer anotações no caderno. Eu quero aquele resumo compreensivo que nós costumeiramente fazíamos na sala de aula, no quadro, que eu escrevia no quadro e vocês repassavam para o caderno de vocês. Então aqui vocês vão assistindo a aula e fazendo essas anotações. Eu vou querer esse resumo compreensivo junto às atividades que vocês vão encaminhar para mim, ok? E aí, dando continuidade, e a autobiografia? O que é esse gênero? O que ele representa? Se a biografia é a história de vida de alguém, já que bio é vida e grafia é texto escrito, o que você imagina ser autobiografia? O que é autobiografia? O prefixo auto quer dizer a si mesmo. Quando eu falo, por exemplo, autoconfiança, confiança em si mesmo, certo? Então, a autobiografia vai se referir à escrita de um texto sobre a própria história de vida. É alguém escrever sobre si mesmo. Por exemplo, eu vou escrever uma história da minha vida, desde quando nasci, logicamente baseado naquilo que meus pais me repassaram. Eu vou escrever o passo a passo da minha vida até o dia atual, até o momento mais marcante que vivi hoje, até hoje. Certo? Então, a biografia é a escrita sobre a vida de alguém e a autobiografia é a escrita sobre a própria vida. É você escrever sobre você mesmo. Existe uma base comparativa entre a biografia e a autobiografia. Primeiro, é preciso a gente entender sobre o significado. O que significa biografia? Biografia refere-se a uma escrita, o contar a história da vida de uma pessoa. E a autobiografia significa contar sobre a sua própria vida. E a autorização da biografia pode ser escrito com ou sem a autorização do sujeito. E a autobiografia não é requerido, não há requerimento para essa escrita. Eu vou escrever se eu achar que é interessante, ou se eu quiser falar sobre a minha vida para alguém. Escrito em primeira pessoa, a biografia e a autobiografia escreve-se em primeira ou em terceira pessoa. A biografia é escrita em terceira pessoa. Vamos lembrar das pessoas do discurso, tá? A primeira pessoa do discurso refere-se aos pronomes eu e nós. Segunda pessoa, tu e vós. Terceira pessoa, ele, ela, eles ou elas. Então, a biografia é a escrita em terceira pessoa. Eu vou contar sobre alguém, sobre outra pessoa, que não seja eu. E a autobiografia é escrita em primeira pessoa, porque eu vou falar sobre mim mesmo. Qual é o propósito da biografia? Informar, contar sobre a vida de alguém. Eu vou informar aos meus leitores sobre a vida daquela pessoa que eu escolhi para escrever sobre ela. E a autobiografia? Qual é o propósito da escrita desse gênero? Para expressar e para informar. Então, o propósito da escrita de uma autobiografia é informar e expressar aquilo que você quer sobre você mesmo. E aí, um outro detalhe. A biografia é baseada em fatos coletados pelo próprio autor e a autobiografia nada mais é do que a explanação, a externalização das emoções e dos pensamentos
da pessoa que escreve sobre si. Há ainda uma definição de biografia que ela também pode se referir a informações elaboradas, né, sobre o local de nascimento, informação educacional, o trabalho, os relacionamentos, a morte da pessoa em questão, apresentando detalhes íntimos do sujeito sobre a vida, enfocando os altos e baixos e analisando a personalidade dessa pessoa sobre a qual estamos escrevendo. A biografia é geralmente na forma escrita, mas também pode ser feita em outras formas de composição. Por exemplo, através de uma música, da literatura para interpretação de filmes, certo? E a recriação da vida de um indivíduo composto de palavras ou criada por outra pessoa. O autor recolhe todos os detalhes sobre o assunto, apresenta esses fatos na biografia, fatos estes que devem ser relevantes e interessantes para absorver a atenção dos leitores. Não basta somente escrever sobre alguém, é preciso usar as ferramentas que tornem esse texto interessante. Dando continuidade, é preciso a gente interpretar também essa questão da diferenciação entre esses dois gêneros. A autobiografia, narração retrospectiva do percurso existencial através da memória, ou seja, através daquilo que você se recorda, o que você sabe sobre você. O narrador vai ser sempre em primeira pessoa, né? Pois apresenta-se um caráter expressivo e subjetivo, ou seja, apresenta aspectos sobre a própria pessoa que escreve. O desvio temporal entre o eu no presente e o eu no passado, vai haver uma intercalação entre esse eu sobre os fatos que são do momento e os fatos que já aconteceram, já se consolidaram. O tempo é psicológico, apresenta vivências subjetivas do indivíduo, não segue necessariamente uma ordem cronológica, que é a chamada analepse, ou seja, é um flashback ou prolepse, é um flashback daquilo que você já viveu, ou seja, eu não vou criar um fato, eu vou narrar acontecimentos que realmente aconteceram, ok? Outros detalhes agora sobre a biografia. Biografia é a escrita ou descrição da vida de uma personalidade, que tenha fama ou não, redigida em terceira pessoa. O texto é predominantemente informativo e objetivo. A descrição de datas, locais, pessoas e eventos importantes. Deve ser respeitada a ordem da descrição da vida de uma personalidade, ou seja, você vai seguir a ordem, como eu disse. Você não vai começar pela morte para depois chegar no nascimento. Você vai começar do nascimento, descrevendo esse passo a passo da vida da pessoa. É escrito em terceira pessoa, ou seja, pelo uso dos pronomes ele, ela, eles ou elas. O texto, predominantemente informativo e objetivo. A descrição de datas, como eu já mencionei, e deve ser respeitada a ordem cronológica. Deve ser respeitada a ordem cronológica, o que não acontece na autobiografia. Eu vou escrever, eu posso intercalar presente e passado. Já na biografia, eu não posso fazer isso. Existem ainda outras diferenças sobre esses dois gêneros, a biografia e a autobiografia. A biografia é uma descrição detalhada da vida de uma pessoa escrita por outra pessoa, enquanto a autobiografia é escrita pelo próprio sujeito. A biografia pode ser escrita com autorização ou sem permissão, ou seja, não autorizada da pessoa, herdeiro em questão.
Portanto, há chances de erros factuais. Há chance de erros factuais sobre o seu pensamento, sobre o seu modo, proporcionando uma perspectiva geral, estreita e tendenciosa aos leitores, visto que se você escreveu sem a permissão da pessoa, né, quando este ainda está em vida, você pode acrescer esses fatos, tornando esse texto biográfico inverídico, ou seja, com lapsos de ficção. Em uma autobiografia, o autor usa sempre a primeira narrativa, a primeira pessoa, como eu, nós, certo? Faz uma conexão íntima entre o autor e o leitor, uma vez que o leitor experimenta vários aspectos como se ele ou se ela fosse nesse período do tempo, como se ele já estivesse presente, como se ele tivesse visto, né? O propósito de escrever uma biografia é apresentar, é informar os leitores sobre a pessoa, informar sobre a pessoa e sua vida, enquanto uma autobiografia é escrita para expressar as experiências da vida e realizações do narrador. Eu quero que agora vocês aprofundem um pouquinho esse gênero que nós estamos estudando, o texto biográfico, através da obra de Fernando Pessoa, O Homem, a Obra. Em seguida, eu quero que vocês respondam à atividade Desvendando os Segredos do Texto, presente nas páginas 116 a 118. Na sequência, assistam esse vídeo proposto e veja como acontece um texto biográfico. É exatamente sobre a vida do autor do texto que vocês acabaram de interpretar. É sobre a vida e obra de Fernando Pessoa. Não deixem de assistir, certo? A autobiografia, esse gênero pode estar presente também nos poemas, certo? Na letra de uma música. Um exemplo disso é o poema de Vinícius de Moraes e Toquinho, A Porta. Leiam com atenção o poema e, após fazer a leitura, respondam no caderno os seguintes questionamentos de exploração. De quem a poesia está falando? Como é a porta descrita? Por que a porta se achava viva? Por que ela se acha inteligente? Se você se acha uma pessoa viva e inteligente, por quê? Você sempre foi assim? Como você era há 2 anos? Como você é hoje? Observe as indagações expostas e veja também que o fazem refletir sobre a sua existência, sobre as transformações pelas quais você tem passado ao longo dos anos. Essa reflexão ela é necessária na hora de produzir uma autobiografia, ou seja, uma história sobre si mesmo. E aí, com base nessa reflexão, a partir da análise do texto de Vinícius de Moraes e Toquinho, eu quero que vocês produzam uma autobiografia no seu caderno, seguindo o passo a passo, certo? Desses 12 pontos que eu coloquei aí. Não é para fazer um questionário de perguntas e respostas. É para descrever um texto corrido, certo? Lembrando de todos esses aspectos que eu acabei de explicar para vocês. Esta foi a nossa aula de língua portuguesa. Eu vou disponibilizar para vocês o link para que vocês possam assistir e fiquem atentos ao prazo de entrega das atividades, certo? Eu já vou deixar aí pré-estabelecido o prazo de entrega e não ultrapassem esse prazo. Lembrem-se de que trata-se de um processo avaliativo contínuo, ok? Bons estudos a todos e até a próxima aula. Um grande abraço a todos.